Graça e paz, está no ar aqui o nosso podcast de doutrina aqui do Verbo da Vida Taubaté. Eu quero dizer uma coisa para você, é muito bom estar junto com você aqui nesse tempo, aqui poder compartilhar e receber aqui, né, dessas pérolas da palavra, dos esclarecimentos que esses homens de Deus que têm vindo até aqui, tem nos dado e tem proporcionado aqui nesse tempo maravilhoso. Eu já vou dizer para você logo aqui, ligeiro, para você já ir compartilhando aí. Vai compartilhando porque merece, viu? Vou dizer uma coisa para você, o assunto hoje é bom demais, viu? Olha, se você não viu o outro podcast passado com o apóstolo Eliezer Rodrigues, você precisa assistir, viu? Você tem que assistir porque uma coisa conecta a outra. E tem a outra do pastor Beto Gomes, viu, também, que se conectam aí, tá tudo entrelaçado, tá tudo interligado. Então você precisa assistir, não deixe de assistir. Mas outra coisa, repito aqui, vai aí compartilhando aí com o maior número de pessoas possíveis que você conhecer aí nos seus contatos aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, nas redes sociais aí. Flui aí, vai fluindo aí, vai compartilhando, porque é importante. Porque, olha, num compartilhamento desse que você faz, você pode salvar pessoas aí, sabe? É verdade. Pessoas que não tinham esse conhecimento, porque essa palavra eu tenho certeza. Essa palavra, ela nos libertou e nos mantém libertos. Então, o seu papel, o meu papel agora é colocar, fazer essa palavra correr velozmente. Então, arrocha o nó aí, como diz a história, e compartilha. Quero agradecer aqui apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, muito obrigado pela oportunidade aí, obrigado por nós podermos estar aqui hoje, sentados aqui nesse conforto para poder apresentar esse podcast, poder fazer com que essa palavra aí ela corra velozmente aqui nesse tempo que é no podcast Verbo da Vida Taubaté, aqui toda quinta-feira às 15 horas. Muito obrigado, um grande abraço para vocês aí, nossos pais ministeriais, amém? E agora, olha, deixa eu te falar, não falei o tema ainda não, é que você já viu nas redes sociais, você está vendo aí, você está acompanhando aqui o Verbo da Vida Taubaté, não é verdade? Então você já tem visto aí nas redes sociais o tema dessa quinta-feira. E hoje também, como você já viu, e eu vou aqui enfatizar, porque é sempre muito bom ter aqui o pastor Beto Gomes, que está conosco aqui. Ele é professor do Rema, ele é coordenador doutrinário. Olha a força, a firmeza aqui que ele vai trazer para nós hoje também. E é músico. Então ele tem muitas habilidades aí, ele vai flutuar aqui. Não vai tocar teclado hoje. Seria interessante, né? Ele tocar um teclado aqui para nós hoje. Não vai ter teclado. Sem instrumento não tem como, né? Sem instrumento não vai tocar. Mas ele vai aqui nos encantar e nos ajudar. E vai nos ensinar muita coisa aí da palavra. Então já, você vai, entra aí, já vai colocando suas perguntas, as questões que você tenha sobre a matéria aí, que o tema de hoje é caráter de Deus. Olha que matéria boa do Rema, viu? Que depois nós vamos falar um pouquinho. Mas, olha aqui, pastor Beto Gomes, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por estar conosco aqui, compartilhando desse tema tão poderoso. Fala, pastor. Eu que agradeço, Roberto, pela oportunidade. É uma honra para mim poder estar aqui com você, né, conversarmos sobre as coisas de Deus, sobre a palavra, sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero aqui agradecer o convite e também me sinto honrado em poder estar conversando com você que está nos acompanhando aí pela internet, trazendo esclarecimentos a respeito desse assunto que é tão importante para o nosso crescimento, né, espiritual, desfrutarmos de uma maior comunhão com Deus, bem como também desfrutarmos de benefícios e privilégios que Ele nos deu em Cristo Jesus. Então quero reforçar a importância de você estar aí compartilhando desse link com o máximo de pessoas que você puder, para elas serem edificadas, abençoadas, tão quanto você será. Então agradeço demais, Roberto, a oportunidade. Quero também agradecer ao pastor Eliezer e Georgia pela confiança, né, por essa porta aberta, né, para mim também. E é tão maravilhoso, não é, Roberto? Sim. Nós falarmos sobre o Senhor, sobre o caráter de Deus. Essa matéria é indispensável, esse assunto é indispensável se nós quisermos realmente conhecer ao Senhor de uma forma mais precisa, mais plena. Vamos ter aí uma tarde, com certeza, muito abençoada, de muito crescimento. Exatamente, de muito esclarecimento aí, porque, pastor, como é que nós vamos desenvolver a nossa fé? Como é que nós vamos
fazer com que a nossa fé fique mais robusta, mais firme, se a gente não está sabendo sobre quem é nosso Deus, nosso Pai, né? O caráter dele, né? Sem conhecer. Porque, pastor, vamos começar pelo começo, né? Vamos lá, é o mais vamos fácil, né? Pastor, quando nós, no novo nascimento, nós somos introduzidos em Deus, Sim. não é assim? No novo nascimento nós somos introduzidos em Deus. Sim. Mas ali, assim, é só um passo, né? Nós temos que desenvolver um conhecimento de Deus para que a gente possa usufruir aí dos Sim. benefícios daquilo que a palavra tem. Nós temos que conhecer a palavra. Porque a palavra e Deus são a mesma coisa, não é assim? Sim. Então nós precisamos conhecer a palavra para poder desenvolver. Porque não é somente ser introduzido em Deus. Nós temos que desenvolver isso conhecendo a palavra para poder conhecer o caráter de Deus e dessa forma a nossa fé ir lá para cima, para as alturas, né? Voar como um foguete, né? Isso mesmo. Sim. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, e não somente sejam salvos, né? Mas também que cheguem o pleno conhecimento da verdade, né? Uma coisa é receber a salvação, outra coisa é desenvolver essa salvação recebida, né? E para que a gente venha desenvolver essa salvação, que essa é uma outra expressão sinônima de crescimento espiritual, para a gente crescer espiritualmente de uma forma robusta, né? De uma forma equilibrada, de uma forma eficaz, nós precisamos entender de uma forma espiritual, não compreendermos a Bíblia somente de uma forma racional, mas de uma forma espiritual, quem é Deus. A Bíblia, na verdade, revela uma pessoa, né, de capa a capa, que é Jesus. De capa a capa das Escrituras, nós vamos encontrar a pessoa de Jesus. E precisamos entender a distinção do Velho e do Novo Testamento para que a gente possa crescer com perfeição, amadurecermos de uma forma equilibrada mesmo, sabe, Roberto? O grande problema em muitos cristãos é que eles pensam que Deus é bipolar, né? Eles pensam que Deus ora é uma coisa, ora é outra. Pensam que Deus acordou com o pé esquerdo. Na verdade, Deus nem dorme, né? Porque a Bíblia nos diz, em Salmos de número 121, né, que ele nem tosqueneja, quer dizer, ele não bate as pestanas, né? Então, olha só que interessante. Em outro texto, em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, Pedro disse assim: desejai, como crianças recém-nascidas, né, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Aí no verso 3 diz assim: já que provastes que o Senhor é bom. Amém. Olha só que interessante. Não tem como crescermos de uma forma saudável, de uma forma precisa em Deus, espiritualmente, sem provarmos da bondade de Deus. Amém. Não é? Infelizmente, muitas pessoas têm atribuído a Deus o que não vem de Deus. Aí a importância de nós conhecermos o caráter de Deus exposto em sua palavra. O senhor falou agora uma coisa importantíssima, né? Porque assim, não basta conhecer simplesmente a letra, tem que experimentar, né? Verdade, a Bíblia verdade. fala em Salmos, né, o provar e vede que o Senhor é bom, né? Há necessidade de experimentar, porque quando se experimenta algo, aquilo fica mais firme, não é verdade, pastor? Com certeza. Então, não é somente de a gente ouvir, mas é ouvir e colocar aquilo em prática, e experimentar mesmo dessa bondade de Deus. Bom, e aí dessa forma a gente consegue até pregar com mais firmeza. Com né? autoridade, Com né? autoridade, exatamente. Não, com certeza. A palavra de Deus nos foi revelada para termos o nosso testemunho Amém. com Deus, né? Por exemplo, em Hebreus capítulo 11 ali, que é o capítulo conhecido também como capítulo da galeria da fé, né? Amém. A gente tem ali a definição bíblica da fé, bem como também o testemunho de pessoas ali que conheceram a Deus, mesmo numa aliança antiga, né, numa aliança inferior à nossa, mas que colocaram esse conhecimento em prática e tiveram experiências com Deus, porque o conhecimento de Deus deve nos levar a experiências com Deus, e é aí que nós teremos o nosso próprio testemunho. E uma vez que a gente experimenta, rapaz, de quem Deus é, da vontade de Deus, que a gente estreita a comunhão com Ele e experimenta das suas promessas, que estão registradas aí, né, reveladas. Sim.
em sua palavra, rapaz, não tem mais nada nem ninguém que roube isso de nós, não. Nós não ficaremos confusos, nós não ficaremos alheios, nem também dependeremos de testemunhos de terceiros, né, para sermos edificados, porque nós teremos nosso próprio testemunho, Amém. Experiências com Deus. Mas precisamos, sim, conhecer essa palavra com força mesmo, né? Sim, sim. É indispensável. É indispensável. Não dá para deixar isso para segundo plano, né? Para Sim. depois, não, eu vou fazer tudo, vai para a igreja, você ouve a palavra na igreja, né? Mas você também precisa estudar a sua palavra, estudar a Bíblia, né? Isso no mesmo. seu devocional, né? É porque, Roberto, a palavra de Deus é a forma mais precisa Sim. de conhecermos a Deus. É claro que ela deve nos levar a atitudes, né? Senão seria algo infundado, né? Sem fundamento, Sim. sem importância. Sim, sim, sim. Senão a Bíblia seria um livro comum. Não seria substancial de jeito nenhum. Não seria substancial, né? Então, a forma mais precisa de conhecermos a Deus, eu não quero te escandalizar com isso, você que está nos ouvindo, mas não é através de oração, né? Até porque as nossas próprias orações devem estar alinhadas com a própria palavra de Deus, porque Deus ouve todas as orações, mas isso não quer dizer que Ele responda todas as orações. E é interessante, né? Porque tem um texto. O assunto não é oração, já que toquei nisso, né, para abrir um parênteses aqui e fechar direitinho. 1 João capítulo 5, verso 14, diz que essa é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo aquilo que pedimos a ele, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe temos feito. Então, a oração também é indispensável, né, para conhecermos a Deus. Mas as nossas orações devem estar embasadas com a palavra de Deus, que é o modo mais preciso de conhecermos a Deus. Para a gente orar de uma forma mais precisa, de uma forma correta, tem que estar alinhado com a Bíblia, com a palavra. Com certeza. Né? Se você está orando uma coisa e a Bíblia está dizendo outra, é claro que você vai estar falando com as paredes, né, pastor? Não obteremos resposta. Exato. Porque Deus, como você falou, e a sua palavra são um. Sim. Né? Deus age de acordo com a sua palavra. Então não tem como ele vir contra aquilo que está escrito. Então, se conhecemos a palavra e oramos a palavra, é a garantia de que nós obteremos a resposta. Amém. A resposta de Deus para nós. Amém. O irmão Reagan, ele fala, quando ele estava confinado no leito de enfermidade, né? Ele cita isso. E ele diz que... aí ele começou a conhecer a palavra, tal. E ele observou que não precisava estar doente, que ele poderia estar curado, né? Que ele precisava andar em saúde divina. Ele podia. Só que ele falou que quando aconteceu isso, quando a ficha caiu sobre esse assunto, eu estou parafraseando aqui, tá? Mas é nos livros aí, naquele livro, Não Culpe a Deus, tá? Você lê esse livro, é um livro pequenininho, mas poderoso. Maravilhoso. Na verdade, muito bom esse livro. E ele diz que o diabo já veio com outra interrogação para a cabeça dele, já veio colocar outra coisa. É o seguinte, você já descobriu que você não precisa, que Deus ele quer curar, você sabe disso. Só que tem um detalhe aí, o diabo, esse é o diabo colocando na cabeça de Reagan, tem uma coisa, ele não quer curar você não, rapaz. Entendeu? Não é a vontade dele curar você especificamente. Então o diabo ele sempre vai tentar, de alguma forma, ludibriar e macular esse caráter de Deus, né? Distorcer, né? Sim. O caráter de Deus. Como eu costumo dizer, existem muitas pessoas, eu vou dizer, muitos cristãos que estão prorrogando resultados em Deus para a eternidade. Quando, na verdade, existem muitos resultados que nós podemos usufruir na vida que agora é. Sim. Nesse tempo presente. Então muitas pessoas elas atribuem o que acontece na sua vida a Deus, pensando que essa é a perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Afinal, o melhor que Deus tem para nós se limita à vida por vir. Mas na realidade não é assim, né? É claro que a vida por vir é incomparavelmente melhor do que a vida que nós estamos vivendo, mas a verdade é que Deus compartilhou conosco da sua própria vida e essa vida já está em nós, presente em todo aquele que é cristão, e nós podemos desfrutar disso durante o tempo que estivermos aqui, nessa terra. E nessa vida, a cura. Como é que não seria vontade de Deus, por exemplo, curar alguém quando o próprio Jesus Cristo, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, em cumprimento que está escrito mesmo no Velho Testamento.
em Isaías capítulo 53, né? Diz que verdadeiramente ou certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Aí replica em Mateus 8,17. Mateus 8,17 também fala. 2 Pedro 2,24. 2 Pedro 2,24. Para que mortos para os pecados vivêssemos para a justiça. São muitas testemunhas, né, pastor? Fomos São muitas testemunhas, sarados. né? Então não dá para ficar doente, não dá para ficar assim. É claro que não estou falando aqui que a doença pode vir, mas a questão é ela ficar, né? É você aceitar aquilo. Se você tem tanta palavra, né? Tantos textos que dizem exatamente o que a vontade de Deus é que nós estejamos curados, andando em saúde divina, né? Então, bom, é porque está tudo relacionado. Saúde saúde, o caráter de Deus está relacionado, né, E eu pastor? costumo dizer, Roberto, que o diabo pode não impedir alguém de ir para o céu, mas ele pode impedir de alguém provar do céu aqui na terra. Ixi, né? Então, a intenção do diabo é manter o povo ignorante a respeito de Deus, da sua palavra, do seu caráter. Porque na ignorância do povo de Deus, o diabo prospera na vida dessas pessoas, né? Então ele vai fazer como ele fez no jardim com Eva. É assim que Deus disse? Não comereis de do fruto, né, da árvore de conhecimento, de toda árvore, do fruto das árvores que estão no jardim. Então, vê que ali ele pôs em xeque ele colocou, a palavra de Deus, trazendo uma interrogação, uma confusão na mente da mulher. Um quiprocó, como diz na minha terra. Esse termo eu nem conhecia, ó. Que é confusão, né? Mas olha só que interessante, o diabo vai fazer a mesma coisa no nosso tempo. É assim que Deus disse que você é curado, e esse sintoma que você está carregando aí, se você está com esse sintoma, então logicamente é a vontade de Deus para você. Mas nós não devemos basear a nossa vida no natural, né? Devemos basear a nossa vida no que a palavra de Deus diz. Aí a gente entra em fé de novo, né? Excelente, porque está tudo interligado. Olha, porque está tudo interligado. Como é que a gente vai canalizar a nossa fé para um lugar certo se a gente não conhece o caráter de Deus? Senão a gente vai atribuir a Deus o que não vem de Deus. Está bambeando. Você não sabe se Deus é bom, se ele é mau, se ele mata, se ele... Não pode. Falar até nisso aí, pastor... Não, e tem muita coisa para falar sobre isso, hein? Roberto, eu estou me lembrando agora de um texto, ó. Atos capítulo 10, verso 38, gente. Na pregação de Pedro para Cornélio, né, os seus familiares, amigos mais chegados. Pedro diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu por todos os lugares. Olha o que a Bíblia nos diz. Fazendo o bem e curando, a Bíblia não diz alguns, mas a Bíblia diz e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então quem são quem oprime as pessoas? O diabo, né? Então quem lança enfermidade sobre pessoas? O diabo. Logicamente, o diabo. É claro que nem toda a enfermidade é originária, por assim dizer, né? Como que provinda exatamente do diabo, porque às vezes a gente não está cuidando do nosso corpo como deveria cuidar. Agora, é claro, irmãos, que o mal sempre virá do diabo, mas se nós não estamos cuidando do nosso corpo, a gente fica alheio, fica suscetível ao resultado do pecado, né? Ao resultado do pecado. Então, por exemplo, se eu saio da minha casa num dia frio, mal agasalhado, obviamente eu vou pegar uma friagem. Eu vou ficar mal, né? Exato. Eu vou ficar doente. Aí tem gente culpando agora o diabo, né? O diabo não tem nada a ver com isso. Foi descuido seu, né? Então a gente tem que entender isso. Mas mesmo assim, o Senhor ainda tem para nós a cura, né? Ele nos forneceu essa cura. Então, é isso aí que a gente vai descobrir, né? Vai entender na palavra. Quem oprime? O diabo. Em outro texto, por exemplo, João capítulo 10, verso 10, Jesus disse assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então Jesus coloca os pinguinhos nos is ali, né? Dizendo que quem rouba, mata e destrói é o diabo. Então nós não podemos atribuir roubo, morte e destruição a Deus. Não é? Porque Jesus veio para revelar quem verdadeiramente Deus é. O contrário, né? Até o apóstolo Eliezer falou na semana passada aqui. Se você não assistiu, você tem que assistir o podcast da semana passada, que o apóstolo falou sobre isso, essa diferença que existe, né? Roubar, matar e destruir. O contrário disso é o quê? Né? De roubar é dar, né? Isso mesmo. De destruir é construir, né?
De Isso matar mesmo. é vida. Isso Então, mesmo. olha, a parte de Jesus, a parte de Deus, é justamente isso. É vida com abundância. É dar, né? É construir, não é destruir. Aham. Não é verdade, Aham. pastor? São coisas isso assim mesmo. que... De uma mesma fonte, Aham. Tiago disse, não procede Sim. água doce e água amarga, né? Então a gente não pode atribuir a Deus o que não vem de Deus. Isso a gente vai conhecer através da palavra, envolvendo Jesus no nosso conhecimento. Isso é um ponto muito importante, porque toda a palavra de Deus é a revelação de Jesus. Só que essa revelação, ela não é uma revelação plana Sim. ou retilínea de Deus, né? A palavra é uma revelação progressiva de Deus, onde o ápice dessa revelação é Jesus Cristo, após a sua obra consumada, né? A sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Pastor, é Aos por isso céus. que há um pouco de confusão quando a pessoa pega a Bíblia. Porque quando a gente fala assim, pega a Bíblia e vai ler sua Bíblia. Aí tem gente que já vai para o Velho Testamento. Sim, Aí começa a ler lá no Velho sim. Testamento. E há uma certa confusão, porque se você começa a ler pelo Velho Testamento, se você não leva Jesus... Porque Jesus, ó, pega na mão de Jesus e vai com ele pro velho para você poder entender as coisas. Senão, você vai ficar numa situação bem delicada. Tem até, eu conversando com o Uber, lá estava em Campina Grande ainda, e eu peguei umas 2 vezes que eu peguei Uber com ele, e eu evangelizando, e aí ele falou, Roberto, eu tô lendo Jó, né? É Vai o confundir. talismã do religioso, né? Eu estava O Jó. exatamente. Eu falei, não é mais fácil você ir lá para o Novo Testamento? Eu vou te dar um conselho, vá para o Novo Testamento, fique por lá primeiro, e depois você vai entender essas questões de Jó e etc. Porque se você começa por aí, rapaz, é complicado, viu? Você vai mais se confundir do que ter elucidação, né? Não é verdade, pastor? É porque o Velho Testamento foi escrito para o povo judeu, né? Sim. Já o Novo Testamento foi escrito para a igreja. Como diz Hebreus capítulo 10, né? A lei era a sombra dos bens vindouros. Sim. A lei não trazia com exatidão Sim. a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo no Velho Testamento estava escondido, estava oculto, né? Colossenses 1:26 diz, o mistério que esteve oculto durante séculos, gerações, mas foi manifesto aos seus santos. Aí eu acho lindo isso, Roberto. Sim. A quem Deus quis fazer conhecer. Aleluia. Né? Ele Bom quis demais. Amém. fazer conhecer. Foi da vontade dele. Isso. Ele se agradou nisso. Quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Jesus Cristo, muito embora existisse no Velho Testamento, Sim. ele estava escondido. Então, o entendimento das pessoas a respeito de Deus era muito obscuro. Então, na época, as pessoas atribuíam a Deus o que não vinha de Deus. Então a gente precisa fazer essa distinção, foi o que eu falei no começo aqui, né? Das alianças do Velho Testamento para o Novo Testamento. O Velho Testamento não foi escrito para nós que fazemos parte da igreja, né? O Velho Testamento, nele a gente vai encontrar a sombra, uma tipologia no contexto geral de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo aparece bem mais à frente para cumprir o propósito de Deus. E as ações de Jesus, né, as atitudes, o comportamento de Jesus, eu te digo, chocou muita gente da época que pensava que conhecia Deus. Na verdade, Jesus Cristo veio revelar plenamente quem Deus é. Então, se quisermos conhecer a Deus, o caráter de Deus, de maneira plena, a gente tem que olhar para Jesus. O povo conhecia Deus de uma forma muito superficial. Sim, sim. Pelas manifestações de Deus no Velho Testamento, daí o povo atribuiu, reuniu a manifestação de um benefício ao próprio nome de Deus, né? O chamado Jeová, no Velho Testamento, era unido a um benefício recebido. Por exemplo, no Velho Testamento nós vamos encontrar o título de Jeová Jireh. Nós vamos encontrar outro título, Jeová Rafá. Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Rafá, o Deus que cura. Vamos encontrar outro título, Jeová Tzidkenu, né, que é Deus como a nossa justiça. Diversos nomes do Velho Testamento
Mas a gente vê nomes separados uns dos outros, em momentos separados, né? Deus era para as pessoas o que elas precisavam no momento. Só que Jesus Cristo é o agrupamento dos nomes Sim. de Deus. Então, em Jesus Cristo se reúne, né, todas os benefícios que Deus manifestou de forma separada para as pessoas específicas. Jesus é a concentração disso tudo, né? É por isso que o nome de Jesus carrega o poder de todos os nomes de Deus no Velho Testamento. Uau. Então o conhecimento do povo na Velha Aliança era assim, um conhecimento superficial. Deus era para eles a experiência deles. Sim. E às vezes até eles se confundiam um pouco nisso, atribuindo a Deus o que não vinha de Deus, né? Então, é em Cristo que nós conhecemos plenamente o caráter de Deus. Pastor, para essas pessoas, que a pessoa que está agora assistindo aí, que está ainda com dúvida sobre isso, né, que ainda não conseguiu ainda, que não captou ainda essa parte, que tem dúvida sobre essa questão do caráter de Deus, né? Se ele tem gente que acredita ainda eu estou falando dentro do meio cristão, né? Nesse universo de que Deus ele mata e ele cura, e ele tem uma música que estava agora nesse período. Tem umas coisas que chamam muita atenção. Chama atenção porque tem muita visibilidade por ser música. Tem muita só é músico, só sabe disso. A música ela tem uma atração muito grande, a melodia, com tudo certeza. Mais. Tem muita coisa envolvida na música, né, pastor? E eu vendo aquela letra daquela música. A música ajuda a fixar uma mensagem, né? Tem até agora nas faculdades eles estão utilizando música para poder aprender, né? Sim, até para o aprendizado, que está ajudando sim. no aprendizado também, nos concursos, tal, etc. Mas e essa mulher, essa irmã, ela cantando, tal, a melodia bonita, tal, tudo bom, tudo tranquilo. Não é a mesma da outra vez, não. Vou pensar, é outra, viu? Vamos pensar que é outra pessoa, é outra cantora. Não vou falar o nome, não. Mas aí depois ela chegou no refrão e ela disse: Deus mata, ele mata e ele cura, alguma coisa assim, porque ele tem todo o poder, porque ele tem toda a autoridade, né? E aí eu fui ver o número de visualizações. Muita gente comentando assim. Pessoal, e eu fico imaginando quantas pessoas não ouviram aquilo e quantas vezes não ouviram aquela coisa que está acabando aí. Mas é por isso, Roberto, que tem muita gente confusa. Exato. A respeito do caráter de Deus. Elas pensam que Deus está com um tipo de crise de identidade. Exato. Né? Então elas pensam que horas Deus é mau, Sim. horas Deus é bom. Horas Deus faz o bem, né? Manifesta um benefício. Sim. Horas ele é a vontade dele prejudicar alguém, né? Ou tá com parceria com o mesmo, não, ou mesmo ensinar fazendo mal, né? Sim. No livro Conhecendo o Pai, do David Emai, ele sim. fala uma frase bem interessante Sim. e verdadeira. Sim. Deus não se utiliza das ferramentas do diabo para abençoar ninguém. Isso. Então Deus não vai abençoar alguém causando mal na vida daquela pessoa. Eu me lembrei agora daquele texto, né? Jesus falando: se vós, sendo maus, falando para os seus ouvintes da época, né? Sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, o que vem de Deus é o bem-estar do homem. O que vem de Deus traz benefício para o homem. Nós nunca podemos atribuir a Deus um prejuízo ou dano. Isso não é compatível com o caráter de Deus. Com quem Deus é. Exato. Né? Esse texto, por exemplo, que eu citei de João 10:10, esse texto, ali a gente vai encontrar o registro de uma declaração, ao meu ver, Roberto, divisora de águas na história da humanidade. Porque Jesus deixa bem claro o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que vem de Deus é vida em abundância. E como você falou, né, que o apóstolo Eliezer comentou, é o contrário do que vem do ladrão, que é o diabo, né? Roubo, morte e destruição. Então tem gente pensando assim, que Deus horas faz o bem, horas faz o mal. Mas sabe por quê? Porque eu acredito que você tenha visto dessa realidade também. Assim como os homens no Velho Testamento,
todas as manifestações que aconteciam, sejam elas boas ou más, os homens atribuíam a Deus. A Deus. Exato. Isso revelava a ignorância a respeito da vontade de Deus. Mas muitos pensam assim em nome de uma soberania também equivocada. Porque eles pensam que a soberania de Deus é um direito absoluto que Deus tem de estabelecer a sua vontade na terra, independente da vontade do homem. Agora, o que a gente precisa entender nessa matéria, caráter de Deus, a gente estuda sobre os atributos de Deus, né? Porque caráter de Deus tem uma relação com as características de Deus, né? E um detalhe bem importante sobre os atributos de Deus é que eles não se contrapõem um ao outro. Sim. Então, Deus não vai agir injustamente em nome da soberania. Ou ele não vai ser, ou ele vai ser infiel em nome, por exemplo, da justiça. Sim. Isso não existe. Não existe, exatamente. Isso não existe. Exato. Muito bom, pastor, muito bom, muito bom. Deus é fiel. A Bíblia diz, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Agora, Deus é fiel ao quê? Deus é fiel à sua palavra. E na própria palavra dele está escrito em Gênesis capítulo 1, né, verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre tudo que rasteja sobre a terra. Quando Deus diz algo, ele se torna refém do que ele diz. Né? E ele diz, domine ele. Então, Deus deu autoridade para o homem. Deus deu domínio para o homem. Ele era... Eu sei que isso pode chocar você, queridos, você que está me ouvindo, mas o homem era como que o senhor da terra. Deus deu domínio para o homem. Caso Deus estabelecesse a sua vontade sem a autorização ou consentimento do homem, poderíamos então considerá-lo como mentiroso, como injusto. Mas Deus não estabelece a sua vontade na terra a não ser que o homem permita. Daí, por exemplo, a necessidade da oração. Já parou para pensar, Roberto, por que a gente ora? Não acontece, como diz John Wesley, não acontece nada na terra se não houver oração. Tem que ter oração, né? Então, porque a oração é como uma permissão que o homem dá a Deus. Então, Deus não estabelece, por exemplo, isso estou falando que é o entendimento que algumas pessoas têm, né? Da soberania, é um entendimento equivocado da soberania de Deus. Elas pensam que, porque a soberania tem a ver com autoridade mesmo. Elas pensam que Deus vai manifestar a sua vontade aqui na terra, independente do homem. Mas, na verdade, Deus deu ao homem o poder de escolha. Deu ao homem o livre arbítrio. Se o homem escolhe, aquilo já é uma demonstração da soberania de Deus. Não é interessante isso? Se o homem escolhe, ali já é por permissão divina mesmo. Então, a soberania de Deus é demonstrada na liberdade que o homem tem de escolher. Então, a gente precisa entender isso. Se a gente entende que os atributos de Deus não se contrapõem um ao outro, vai ficar fácil a gente caminhar na perfeita vontade de Deus. Entendeu? Entender que ele é fiel à sua palavra, ele é soberano, mas essa soberania não anula a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e assim por diante. Né? Bom, pastor, nós estamos debaixo de um grande guarda-chuva. Assim, podemos colocar dessa forma, um exemplo assim? Sim. A gente está debaixo de um grande guarda-chuva, né? Que é justamente ali, estamos guardados ali. Então, se nós saímos debaixo desse guarda-chuva, saímos porque queremos. Não é o guarda-chuva que está saindo de cima de nós. Somos nós que estamos saindo debaixo dele. E aí nós vamos sofrer. Digamos que está caindo uma chuva torrencial. Está caindo chuva demais. Você está debaixo daquele guarda-chuva, está debaixo de uma proteção. Não é isso, pastor? Se saímos debaixo desse guarda-chuva, meu amigo, aí é com você. Você vai tomar banho mesmo, vai ser chuva na sua cabeça. Mas não porque Deus quis, mas porque você escolheu sair de debaixo daquela proteção. Não é assim, eu digo uma coisa, Roberto. Em quase 100% dos casos, dos acontecimentos na vida de alguém, é por consentimento ou permissão dessa pessoa. E não de Deus. Né? Ou por ela ser ignorante a respeito da palavra de Deus, ou não ter essa revelação, não fazer essa distinção, por exemplo, do Velho e do Novo Testamento, porque tem muita gente que faz isso, né? Joga o Velho, o Testamento e o Novo Testamento tudo num saco, mistura
tudo, mas você vai perceber que se você entrar em contato com certos textos do Velho Testamento, comparando eles com o Novo, parece que Deus se converte no Novo Testamento. Né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é trazer o Velho Testamento à luz do Novo. A gente pensa assim, não, Deus se converteu. Na verdade, a gente nem pensa que Deus se converteu, a gente pensa que Deus se converteu pela metade. Sim. Assim. Mas isso tudo é para justificar. Isso tudo é para justificar os nossos fracassos. Então a gente coloca tudo no nome de Deus. Isso aí é da vontade de Deus. Se está acontecendo isso, é da vontade de Deus. A gente usa até, por exemplo, um texto bíblico, né? A gente usa até Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam ou concorrem para o nosso bem. Só que o texto não termina aí, né? Exato. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o que é amar a Deus? Amar a Deus não se restringe a palavras, né? Jesus Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo, você precisa considerar a minha palavra. Texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Não pode pegar simplesmente alguma coisa, uma parte, não pode. Aí não dá. Aí vai dar errado. Exatamente. Tem muita gente fazendo isso aí, viu? Não pode fazer isso. Não vai pegar um texto aí fora e jogar para cima aí, seja o que Deus quiser, que não vai dar certo, vai dar ruim. Você já notou que existem muitos cristãos que são muito mais familiarizados com a aliança que não faz parte dele, que ele não faz parte da aliança do Velho Testamento, no caso. Tem muitos cristãos que são muito mais familiarizados com uma aliança que não é a dele, né, do que com a aliança que é a dele. Tem muitos cristãos muito mais íntimos do conteúdo do Velho Testamento do que do Novo Testamento. Quando, na verdade, a gente tem que conhecer mais o testamento no qual nós estamos, a aliança na qual nós estamos, que é o que Hebreus, por exemplo, capítulo 8 diz, né? Na verdade, eu quero até incentivar você a meditar na epístola aos Hebreus, porque essa epístola ela traça paralelos entre os testamentos, entre as alianças. Em Hebreus 8, verso 6, diz que essa aliança na qual nós fazemos parte, ela é superior. A antiga, ela é baseada em melhores promessas, na qual Cristo é o mediador dessas promessas. E é interessante que a Bíblia nos diz que a lei, né, que era o sistema, vamos dizer assim, de funcionamento, né, da vontade de Deus no Velho Testamento, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. O próprio Moisés era uma sombra de Cristo Jesus. A gente precisa compreender, entender, absorver melhor a nossa aliança, o Novo Testamento, para que quando a gente entra em contato com o Velho Testamento, a gente o leia com os óculos do Novo. Amém. Por quê? Porque Jesus Cristo está oculto no Velho Testamento. Então, se a gente está familiarizado com o Novo, quando entrarmos em contato com o Velho Testamento, a gente vai encontrar Jesus lá. Essa é a distinção. Porque o Velho Testamento aponta para o Novo, para o tempo que nós estamos vivendo. Então, para que retrocedermos, né? Pastor, você falou que os atributos não se chocam. Não se contrapõem um ao outro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aí a questão da permissão, da permissiva e da causativa. Tem muita gente aí que fica meio enroscado com essas questões aí, né? A vontade permissiva de Deus, que Deus permitiu e que Deus causou. Mas essa questão dessa vontade permissiva, até no livro Redimido, se você não leu, leia esse livro. Um livro muito bom, fininho, muito bom. Mas olha, um livro poderoso de Kenneth Hagin. E ele fala do Dr. Robert Jung, que ele fala sobre essa questão da vontade permissiva de Deus, da vontade causativa, que alguns verbos no Velho Testamento, porque o hebraico e o grego são idiomas, se tratando do Velho, estou falando de hebraico, né? Eles são idiomas muito mais ricos do que o português, né? Do que a língua portuguesa. Então, na hora de colocar ali os verbos, né, que iriam coincidir, eles não encontraram na língua portuguesa, no nosso idioma, que fossem ali, né, adequados. Então ficou ali algumas palavras que ficaram, em vez de ficar na permissiva, né, ficou na causativa. Assim eu gostei dessa abordagem, mas o senhor vai dizer aqui que existem muitas abordagens sobre essa questão quando se fala sobre isso. Né, alguns textos aí, não vou citar texto não, mas alguns textos, pastor, que as pessoas ficam um pouco confusas quando ficam lá no Velho Testamento, né? Essa questão da vontade causativa de Deus, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque se Deus é a causa
de um mal Sim. que acontece na minha vida, o problema está vindo dele, né? Rapaz, se o problema está vindo dele... Prepara o caixão. Se for doença, Meu Deus do céu. pode preparar o caixão, porque vai dar... Se Deus é a raiz do meu problema, quem vai ser minha solução? Ficou complicado. Ficou difícil, hein, pastor? Não, aí ficou complicado. Aí, é verdade. Então você dizer que algo está acontecendo por causa de Deus é atribuir a ele a origem disso. E como nós estamos vendo aqui, eu vou citar um texto no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, verso 16 e 17, a Bíblia diz assim: não vos enganeis, meus irmãos. Eu acho bem interessante essa frase do Tiago, porque eu acredito que haviam muitas pessoas enganadas na época, ou confusas no que se refere ao caráter de Deus, né? Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou variação. Por exemplo, um dos atributos não compartilháveis de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Se eu não me engano, é Malaquias 3:4, que diz: eu, o Senhor, não mudou. Deus não muda. Eu ouso falar, Sim. Roberto, Sim. eu sei que isso pode chocar você que está nos ouvindo, mas existem coisas que Deus não pode. Por exemplo, Tito capítulo 1, verso 2 diz que Deus não pode mentir. Isso. Né? Deus não pode vir contra quem Ele é. Deus não pode vir contra a sua palavra. Nele há sempre a verdade. Então, mentira não faz parte do caráter de Deus. Ele é sempre verdadeiro, né? Romanos diz isso, Romanos capítulo 3. E o homem mentiroso. Deus verdadeiro, então, mentiroso. Tem coisas que Deus não pode. Ele não pode vir contra ele mesmo, ele não pode mentir, Sim. né? Ele não pode mudar. Sombra de variação, sombra de mudança, né? Ou variação. Sim. Olha o que o Tiago diz. Sombra de mudança. Uma pequenina mudança. Nele não pode haver. Não há nenhuma instabilidade em Deus, nenhuma. E na verdade a ideia de caráter é isso. Sim. Porque o que é caráter? Sim. Firmeza de vontade, de propósito, Sim. constância, estabilidade. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Que crédito você daria a um Deus que muda? Mutável ou variável? Você acreditaria na fidelidade de Deus? Se ele muda, se ele altera, se ele é bipolar, se horas ele é de um jeito, se horas ele é de outro, que crédito você daria? Que confiança você teria num Deus desse? Né? Por que nós depositamos a nossa fé em Deus? Porque nós cremos que Ele é um Deus constante. Ele não muda, Ele é o mesmo. Um outro texto, Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia nos diz: Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Amém. Pastor, sobre a questão de sofrimento, porque o tempo está correndo, mas está tão bom, está bom demais. Eita, rapaz, já está. Tá bom demais, mas está correndo muito tempo. Eu fico aqui que eu estou querendo ouvir mais, receber mais. Você também que está aí comigo, conosco aqui. Eu tenho certeza que você está ouvindo, recebendo muito. São pérolas em cima de pérolas aí, coisas robustas aí. E você tem que compartilhar, tá? Passe à frente. Pastor, sobre sofrimento. Certo. Né? Porque tem muito texto sobre sofrimento na Bíblia. Tem muita coisa. Tem. Né? Muita coisa mesmo. E as pessoas confundem, né? Até um livro do irmão Reagan, outro livro do irmão Reagan que você precisa ler, que é um livro fininho também, que você lê rapidinho. Em 1 hora você lê esse livro. É ligeiro, mais rápido que ligeiro. Olha o nome do livro. É necessário que os cristãos sofram. Quase saiu. É necessário que os cristãos sofram. Então você tem que ler esse livro, pastor. E aí há uma confusão. Até Reagan fala o seguinte: é que nem a confusão da oração, né? Que as pessoas pegaram tudo, jogaram num saco, e o sofrimento também. Jogou tudo num saco e jogou pra cima. E vamos ver o que vai acontecer, o que vai dar. Porque confundiram, porque existe uma diferença, né? Do sofrimento vicário, né? Que é o sofrimento de Cristo na cruz. Isso. Que não tem nada a ver com a gente, assim, de a gente sofrer aquilo que Jesus sofreu. Não tem nada a ver. Pastor, fala, por favor, vai. Eu costumo dizer, Roberto, que existem sofrimentos bíblicos e existem sofrimentos antibíblicos, né? Sofrimentos antibíblicos têm uma relação com isso que você falou. Tem muitas pessoas querendo passar
por aquilo que Jesus Cristo já passou. Por exemplo, na cruz do Calvário, ele foi enfermo, ele foi enfraquecido, ele foi feito maldito, ele se fez maldito, na verdade, Deus o fez pecado. Por que Jesus Cristo passou por todo esse processo? Porque ele se identificou com o estado decaído do homem. Aí tem um texto que eu vou usar como base para continuar aqui o argumento. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, a Bíblia diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que através da sua pobreza fosseis enriquecidos. É claro que no texto ali, no contexto, o apóstolo Paulo estava falando sobre ser pobre financeiramente falando mesmo. Porque até nisso, né, Jesus Cristo se identificou conosco. Mas a verdade é, ele se fez quem éramos para que nós nos tornássemos quem ele é. Isso que ele né? Então, no lugar de todos aqueles males que veio sobre Jesus, se levantou uma outra realidade totalmente oposta. No lugar do pecado se levantou justiça, no lugar da doença se levantou cura, no lugar da falta se levantou provisão, no lugar da fraqueza se levantou força. Ou seja, os valores de Deus reinaram em Jesus com a sua ressurreição. Então, não adianta eu querer, por exemplo, passar por privações constantes na minha vida, porque supostamente essa seja a vontade de Deus. Afinal de contas, eu tenho que sofrer com isso. Não adianta eu querer sustentar uma doença ou enfermidade achando Deus está querendo que eu passe por isso, essa é a vontade dele para mim. E eu te digo, isso é um sofrimento desnecessário. Eu estou me sentindo fraco, então essa é a vontade de Deus mesmo. Não, é a vontade de Deus para a minha vida. Não, Jesus Cristo já reverteu essa situação. Não precisa você andar dessa forma, até porque mesmo no Velho Testamento está escrito: diga ao fraco eu sou forte, né? Agora, existem sofrimentos bíblicos. Por exemplo, Jesus Cristo disse em João 16:33: tenho-vos dito estas coisas para que me tenhas paz. No mundo tereis aflições ou pressões, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Enquanto estivermos aqui, nós estamos dentro de um sistema governado pelo diabo, no qual nós realmente passaremos por pressões. E a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente não sofre nesse processo, né? Porque a vida ela é feita de processos, e alguns desses processos são sofridos mesmo, vão trazer um certo desconforto, naturalmente falando. Sim. Né? Por exemplo, sujeitarmos o nosso corpo a quem nós somos de fato, ao nosso espírito, né? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9:27, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser encontrado como desqualificado. Isso. Então, existe uma indisposição do corpo em obedecer a Deus. Eu tenho que todos os dias dominar esses desejos. Isso demanda um tipo de sofrimento. Por exemplo, a Bíblia fala sobre bem-aventurado o homem que sofre tentação. Tiago diz isso no capítulo 1. Toda vez que se levanta uma tentação, nós passamos por um tipo de sofrimento, né? Porque o nosso corpo vai se ver atraído a nos inclinarmos para aquilo. Sim. E resistirmos essas tentações, de uma certa forma, traz um sofrimento. Mas se estivermos cheios da palavra e cheios do Espírito, nós resistiremos facilmente às tentações. Um outro tipo de sofrimento bíblico é deixarmos, não vou falar abandonar não, deixarmos, né? Pai e mãe, para cumprirmos o propósito de Deus, né? Vai trazer um certo sofrimento. Conforto, com certeza. Mas esses são sofrimentos bíblicos. Os demais, não, nós não precisamos doença, passar. Miséria, não tem nada a ver. Supostamente eu tô doente porque essa é a vontade de Deus. Para mim, não é a vontade de Deus para você. Ele já te curou há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário.
né? Eu tô passando por privação aqui, porque essa é a vontade de Deus. Eu aceito isso como sendo a vontade de Deus para a minha vida. Não, a Bíblia nos diz, em Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Mesmo no Velho Testamento, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, se eu acredito que aquilo que eu estou passando vem de Deus, nunca a vontade plena de Deus vai se manifestar na minha vida. É por isso que eu preciso conhecer. É incoerente, isso não vai dar certo. É por isso que, juntamente com o conhecimento do caráter de Deus, Roberto, se levanta aquela indignação, sabe? Exatamente. Isso. É isso que eu queria. Aquela indignação. Então quer dizer... Exato. Que, aí o diabo se recorda essa daqui todinho. Não era a vontade de Deus. Aí o crente vai se posicionar em cima daquilo que legalmente é dele, no nome de Jesus, e paralisar os feitos do diabo. E vai começar a experimentar, né? Sai da arena da razão e leva o diabo para levar uma coça na arena da fé, né? Porque dessa vez você tem, né? Você tá entendendo o caráter de Deus, que ele é bom. É isso que o senhor falou, sobe essa indignação e o diabo já vai, desse tamanho. Rapaz, o cara já está entendendo. Né? Ele está entendendo qual o lugar dele, qual o posto dele. Ele está entendendo, opa... Ficou isso difícil. Mesmo. E aí você vai e exerce a autoridade, vai funcionar. Dessa forma vai. Não é verdade, pastor? Mesmo. Não é assim? Exatamente. É por isso que nós precisamos envolver, eu vou reforçar aqui, Roberto, favor. Jesus no nosso conhecimento de Deus. Sim. Jesus no nosso conhecimento de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, e não ficou somente por aí o texto, e de Jesus, nosso Senhor. O termo conhecimento ali é epignosis, né? É o conhecimento pleno, é um conhecimento preciso de Deus. Não temos como conhecer Deus plenamente sem envolvermos a pessoa de Jesus, para que cresçamos espiritualmente de uma forma saudável e experimentemos do que ele tem para nós. Gálatas, por exemplo, fala antes que viesse a fé. Só que quando Gálatas fala ali sobre essa fé, Paulo está se referindo ali à fé em Cristo. Antes que viesse a fé, estávamos debaixo de um aio que era a própria lei. Isso. Antes que viesse a fé em Cristo. Essa fé que Paulo estava falando é em Cristo. Tem muitos textos, meu Deus do céu. Muita Gálatas, coisa. por exemplo, 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa fé deve estar em Cristo. Eu volto a falar aqui, ele é a reunião, né, dos atributos, dos nomes de Deus. Então, se nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós estamos ali demonstrando que conhecemos bem a Deus, a comunhão com Deus será muito mais ampla e provaremos de benefícios que têm sido paralisados na nossa vida pelo nosso próprio consentimento e permissão, por conta da ignorância. Por causa da ignorância. Um outro texto, viu, que eu quero citar aqui, rapaz. É Hebreus capítulo 1. Né? Olha só, os primeiros versículos, irmãos, de Hebreus. Eu não sei se você está sendo abençoado. Eu estou sendo demais, irmãos, aqui. A gente vai conversando sobre as coisas de Deus e a gente vai sendo edificado. Hebreus 1, a partir do verso 1, a Bíblia nos diz: havendo Deus falado de muitas formas, né, muitas vezes, aos pais, pelos profetas, isso no Antigo Testamento, nestes últimos dias nos falou por intermédio do Filho. Ele é a quem constituiu o herdeiro, porque também fez o mundo. Ele é o resplendor, aleluia, da sua glória, a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus Cristo é o resplendor. Ó, pessoal, tem uma unção. Ó, eu sei que você está recebendo aí, está recebendo muito, porque eu estou recebendo demais aqui. É muito bom, porque existe uma palavra, é pão e vinho, viu? Que assim, tem uma palavra, mas tem uma unção aqui, tem algo aqui, porque a palavra está sendo pregada, né? Então, quando a palavra é pregada, a unção, né,
ela vem, pega junto e a gente é muito bem abençoado. Então você tem que fazer o quê? Compartilhar esse link, não deixa de favoritar aqui no canal, dá o seu like aí, favorita o canal. Isso ajuda muito pro algoritmo do YouTube, para que essa palavra ela alcance mais pessoas, entendeu? Então você vai aí compartilhando, porque eu tenho certeza que você está sendo muito bem abençoado. Está terminando aqui, já estamos encerrando, está quase no final. Mas, pastor, eu só quero salientar uma coisa aqui, porque está muito bom. Está bom demais. É por isso que o pastor Beto Gomes vai voltar mais vezes aqui, viu? Mó prazer. Vai estar mais vezes aqui, muito mais vezes com a gente aqui compartilhando, porque ele é uma enciclopédia. Quando ele abre a boca, pode se preparar. Você vai ser muito bem abençoado. Aí, ó, é bom demais. Depois eu vou assistir umas 10 vezes esse podcast aqui para ouvir o homem, viu? Porque tá bom demais. Pastor, essa questão, só voltando um pouquinho nessa questão rapidamente da permissão de Deus, da vontade permissiva de Deus. Assim, Deus é como se colocasse ele como um juiz, assim, né? Deus, ele é o juiz ali, e aí ele vai julgar o réu, e aí ele ama o réu. Mas só que ele não pode ir contra a lei, porque ele é o legislador e ele criou a lei. É justo, né? Ele é justo, não é verdade? Assim? Olha aí, ele é justo, e ele não pode ir contra, por mais que ele ame o réu. Né? Eu até aproveitar aqui o ensejo, eu vi um vídeo rapidamente aqui, não sei se você já viu, é muito famoso esse vídeo, não sei se você já viu aí também, de uma juíza que ela reconhece o réu. E o réu reconhece, estudaram junto na infância. Isso é muito emocionante. Eu vi. E aquilo é tão poderoso, aquilo. Quando eu vi aquilo, o nome dele é Arthur Boff, alguma coisa assim. O nome dela é Mid, alguma coisa assim também. Depois você vê aí, você procura, depois de assistir os podcasts, viu? Depois de você assistir aqui no canal os vídeos. Mas olha, e ele pega, e quando ele se reconhece, assim, a emoção é grande. E ela é a juíza, ela fala, olha, poxa vida, eu lembro de você, você era um menino bom, né? Você era diferenciado, você era um cara nota 10, mas ele arrumou pro lado ruim e ela pro lado bom, e ela se tornou juíza. Mas mesmo ali, ela leu a sentença, quer dizer, por mais que ela gostasse dele, por mais que ela amasse, ele começou a chorar emocionado ali, não sei se era um misto de arrependimento, com um monte de coisa ali, né? Do rapaz. Ele estava arrependido, acho que ele também estava envergonhado, um monte de coisa. Mas ela não podia quebrar a lei, né, pastor? Ela não podia achar, porque ama ele ou porque conhece ele ali, ela não podia quebrar a sentença e falar, não, vamos deixar ele, porque afinal de contas ele é gente boa. Não, ele teve que cumprir, ele foi para a cadeia. E assim é com Deus, né? Deus, ele não vai, ele vai ter que cumprir exatamente a lei. E disso aí nasce o temor Isso. ao Senhor, né? Porque temor não é medo, não é ficar assustado com as coisas de Deus, né? O temor não afasta o homem de Deus. O temor aproxima o homem de Deus. Temor é consideração, é reverência, é respeito. Porque se nós entendemos que Deus é fiel à sua palavra, isso vai nos levar a um compromisso com ela. Porque precisamos entender, Roberto, que Deus nos enviou a sua palavra. Deus poderia ter abandonado o homem, deixado o homem ao léu viver a sua vida e ter... e colher os males, né? Ter prejuízo. Mas ele enviou a sua palavra. A Bíblia diz que ele enviou a sua palavra e nos sarou, nos livrou do que era mortal. Então, Deus ter revelado a sua palavra para o homem foi um ato de amor. Amém. Até porque um dos atributos de Deus é o ser amoroso. Ele é amor, né? Ele é amor, né? É a sua essência. Quando a gente entra em contato com a palavra, que a gente entende o plano de Deus, o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, deve partir de nós uma iniciativa em corresponder o amor dele. O temor e amor do homem demonstram consideração, respeito a Deus. Então, quando a gente entende o caráter de Deus, quem ele é, que os atributos não se contrapõem um ao outro, de que ele é justo, de que ele é fiel, o que ele fala, ele faz, o que ele promete, ele cumpre. Isso deve nos levar a um compromisso com Deus, mas não aquele compromisso forçado. Não. É a nossa demonstração de amor em cima daquilo que ele fez. Porque os olhos do Senhor estão sobre a sua palavra. Estão sobre os justos de uma forma legal. As mãos do Senhor estão sobre a sua palavra. A palavra nos serve de guia, né? Ela nos sinaliza.
A intenção de Deus, o propósito de Deus foi aproximar o homem da sua palavra, porque se ele estiver dentro da palavra, ele vai experimentar daquilo que você falou, né? Da bondade dele, né? Ou provar e vede que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Mas se o homem, por livre e espontânea vontade, se afasta da palavra, ainda que Deus queira alcançar esse homem, ele não vai poder. Ele não vai poder. É por isso que ele vai tentar de todas as formas chamar o homem para dentro da palavra, porque a palavra é o campo pelo qual ele se revela, ele atua, ele se manifesta. Ele diz lá em Deuteronômio 30:19, né? Escolhe, pois, a bênção, né? Meu Deus. Mostra os dois caminhos. Meu filho, mas escolhe a bênção, né? Fica aqui debaixo dessa proteção, né? Fica comigo que a gente vai dar tudo certo, né? Exatamente. Então, essa questão, por exemplo, da permissão divina precisa ser muito bem compreendida, né? Na verdade, as coisas acontecem na nossa vida mais por nossa permissão do que a permissão de Deus. Verdade é, a obediência sempre tem um resultado. Assim como também a desobediência. Demonstramos obedecer a Deus e obedecemos a palavra. Isso vai nos trazer, irmãos, dividendos, recompensas, benefícios. Mas a desobediência também vai trazer resultados, e ao contrário. É o contrário disso. É por isso que eu digo, Roberto, que para toda a promessa de Deus existem condições. Essas condições, uma vez submetidas, elas vão nos levar ao resultado de Deus para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, mesmo em Deuteronômio 28, né? Se atentamente observares, né? Exato. Ter o cuidado de você obedecer aos meus mandamentos, então pronto, você vai desfrutar desses benefícios. É claro que Cristo já nos resgatou da maldição, mas independente de sermos abençoados, nós precisamos obedecer a Deus. Se estivermos fora da sua palavra, ou por ignorância do caráter de Deus, ou mesmo conhecendo, nos determinarmos a desobedecer, eu te digo, a gente vai provar de coisas que Deus não nos destinou para provar. Exatamente. É por isso que essa tarde é uma tarde de reflexão para você também. Conheça a palavra, conheça de uma forma equilibrada, envolvendo Jesus no caráter de Deus, e não somente conheça, se posicione nisso, pratique essa palavra, que você vai experimentar como nunca da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eita, coisa boa, que palavra poderosa, e vai ter mais porções aí, com certeza. Como eu disse, Deus não repete prato, né? Então a unção de ontem não é para hoje, hoje é uma unção diferente, e no próximo vai ser outra diferente, assim vai. É por isso que eu marco com você aqui toda quinta-feira às 15 horas, para nós estarmos juntos aqui recebendo mais uma porção da parte de Deus. Eu tenho certeza que você foi muito bem, ricamente abençoado aí com essa palavra poderosa, e que você já está aí compartilhando com mais de 1000 pessoas, como diz o apóstolo Eliezer Rodrigues. Compartilha aí para mais de 1000 pessoas, tá? Não deixa de fazer isso, porque você vai estar sim alcançando, ajudando pessoas que precisam ouvir essa palavra que você ouviu nessa tarde, que eu ouvi, que foi muito bem abençoado. Então, não deixe de compartilhar. Pastor Beto Gomes. Roberto, que bênção. Que bênção, que maravilha. Glória a Deus. Que coisa linda, que coisa boa, viu? Muito bom. E assim, vai ter mais vezes aqui. Vamos ter mais oportunidades de estar juntos aí, né? Para receber. Então, olha, fica junto. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Recebemos uma palavra de 1 hora, mais ou menos. Foi mais ou menos 1 hora. Mas tem mais, viu? Tem o Rema. O Rema! Isso mesmo. A escola Rema. Você precisa, se você não fez ainda, você tem que fazer. E se você já fez, você tem que incentivar pessoas a fazerem o Rema, tá certo? A gente teve 1 hora só aqui de conversa sobre um assunto que é tratado no Rema durante 7 dias, cada dia com 2 horários. Quem melhor para falar do que isso é o pastor, professor, né? Coordenação doutrinária. Pastor, por favor, fale rapidamente do Rema aí. Olha só, não ouça essa frase como uma simples frase de efeito, né? Mas eu posso te afirmar que minha vida foi uma antes do Rema e se tornou outra após o Rema. Eu sou filho de pastor, eu fui criado em berço esplêndido, ao som do mar e luz do céu profundo, né? Eu pensava que conhecia a Deus, mas eu não conhecia a Deus. O Rema vai te trazer esse ensinamento fundamentado nas Escrituras, e é um ensinamento não somente teórico, mas
prático que vai te levar a ter o seu próprio testemunho com Deus, a fazer como nós entendemos aqui, ampliar, estreitar a sua comunhão com Ele, e tudo que tem o conhecimento de Deus envolvido, Deus está envolvido, mas Ele não vai violar o teu livre-arbítrio. Você escolhe, será que é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Se eu entrar, eu vou cear com aquela pessoa vai cear comigo. Então, esse novo tempo chegou na sua vida. Conheça a Deus plenamente. Faça o rema. Pastor, e também tem a Escola de Ministros que está chegando aqui ano que vem. Escola de Ministros, faça um convite aí. Você que é formado no Rema Brasil, você que tem uma chamada ministerial, ou mesmo você que é um ministro de socorros, está habilitado para fazer essa escola sobrenatural, extraordinária, que tem a duração de apenas 1 ano. Você vai investir 1 ano no conhecimento da palavra de Deus mais profundo, a nível ministerial, falando sobre o serviço a Deus, matérias específicas que tratam sobre chamadas ministeriais, enfim, professores maravilhosos, professores experientes, com uma bagagem assim espiritual e ministerial, que vão te fazer crescer. É uma oportunidade ímpar. Essa escola está chegando o próximo ano aqui, no Verbo da Vida, Taubaté, próximo de você. Se você mora aqui perto, nas redondezas, nessa região, não perde essa oportunidade. Venha e seja tremendamente abençoado e edificado com a palavra de Deus. Desse jeito, como dizia o apóstolo Bud Wright, venha, amém? Então não deixe de vir não, é tudo aqui em Taubaté, viu? Tem outros lugares do Brasil, Roberto? Tem também, mas aqui em Taubaté, que nós estamos aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Então, se você está em Taubaté, se você é um taubatiano, taubatiano. Isso? Você é um taubatiano, ou se você está aqui nas redondezas aqui, claro, você pode vir. As portas estão abertas esperando por você, para que você seja enriquecido com a palavra de Deus, ainda mais. Imperdível. É imperdível. Então vem. E deixa outra coisa, pastor, não sei se eu posso falar agora, se é para falar agora, se é para deixar para outro momento, não sei se eu faço aqui, não sei se é para falar ou não. Eu não sei o que é, então eu não posso falar se sim ou não. Eita! Sing Play, pode falar alguma coisa ou não? O Sing Play é uma escola, né, que o objetivo dessa escola é treinar, é capacitar músicos. Não é você que faz parte do Ministério de Música na igreja, vão ser ministrados assuntos maravilhosos que lidam com a parte técnica ou funcional, né, da música, bem como também com a parte espiritual. Então, vai ser um tempo de aprendizado completo, né, onde você vai servir a Deus na sua igreja local com maior consciência, com maior entendimento e excelência, sendo um ministro de música ainda mais eficaz e produtivo. Glória a Deus. Depois de toda essa propaganda do céu, que foi bom demais, né? Porque tem que ter, né? Tem que ter, viu? Olha, não deixa aí, eu vou repetir aqui, não deixa de favoritar o canal, dá o seu joinha aí, tá certo? E também se inscreve. Se você não se inscreveu ainda no canal, não acredito. Você não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva aqui no canal do Verbo da Vida Taubaté e acione o sininho. Tem que acionar para você receber aí todos os vídeos aqui. O que sai aqui tem mais de 3.000 vídeos. Vai maratonar aí, viu? Não perde tempo não. Vai maratonar, é muita coisa que isso fica aí, mesmo. Não é verdade, pastorzão? O que faz bem a você, você deve compartilhar para outros. Exatamente. E compartilha. Fala, ó, aqui tem mais firmeza. Fala, pastor. Fala para compartilhar. Pede para compartilhar. Você colhe o que você planta. Aleluia. Então plante aí uma divulgação, tá certo? Você com certeza vai colher. Eu estou certo que você vai ouvir o testemunho. Puxa, obrigado, porque você compartilhou aquele link daquela palavra que abençoou demais, imensamente a minha vida. Você vai ter parte em tudo isso. Não perde essa oportunidade não. Compartilha já. Aleluia, depois desse já, é bom demais, viu, tá aqui. Um grande abraço para todos vocês, bota na agenda aí, marca na agenda, toda quinta-feira às 15 horas, é 1 hora só, passou um pouquinho hoje, viu. Apóstolo, irmã Jorge, nos perdoe, passou um pouquinho do horário, mas tá certo. Tamo junto, até a próxima aí, um grande abraço para todos vocês, até a próxima quinta-feira, até mais, um abraço, fica na paz aí, valeu, até mais. Até mais, queridos, um forte abraço, shalom.